Você está na Virtual. Muito mais que conexão. Uma questão de estilo. Virtual News. Virtual Notícias. Traz a informação. Virtual News. 10 horas mais 17 minutos. Bom dia! Começando agora o Virtual News desta segunda-feira, dia 12 de dezembro de 2022. Um bom dia aos poderes constituídos, ao Executivo, Legislativo e Judiciário. E um bom dia especial a você, que faz parte do quarto poder, que é a sociedade organizada. Para quem aniversaria neste dia 12, parabéns, tudo de bom, Deus abençoando a sua vida hoje e sempre felicidades. Feliz aniversário! Segunda-feira ensolarada, fim de semana aí foi de muito sol, que maravilha, né? A Baixada Santista recebendo vários turistas, o pessoal descendo para vir à praia, com certeza o comércio, o sistema de hotelaria, todo o sistema de serviços aí contente, afinal, vai chegando no final do ano, o pessoal vai faturando. Só que não está muito contente é quem apostou na Copa do Mundo, investiu e de repente o Brasil carimbou o passaporte. E adeus Catar, né? Que aí já viu, né? Aí é prejuízo no bolso. 10 horas mais 19 minutos. Bom dia, Maria Clara. Bom dia, André Louro. Bom dia, Márcio Chaves. Bom dia, Maria Clara. Bom dia a todos que nos assistem, nos ouvem. Bom dia, as minhas princesas, Fabiana e Helena. Em especial a minha baixinha, que fez um aninho. Não é, Márcio Chaves? Dia 7. É isso aí. E não estava nos seus melhores dias, mas no dia seguinte já estava completamente recuperada. Eu acho que ela sofreu o seu primeiro inferno astral. Sagitariana, né? Foram uma semana, uns 10 dias, essa coisa de tosse, febre e tal. E no dia do aniversário ela estava um pouco amuadinha, mas no dia seguinte já estava serelepe e hoje tá pulando lá. É natural nessa idade, mas o convívio aumenta, essa questão, né? Garganta, febre. Escolinha, né? Escolinha. Então, tudo isso faz Ó, Thiago, dá um bom dia especial também para Sofia, filha do nosso amigo Michel Iorio. Grande Michel. Ela conseguiu o segundo lugar na travessia, na maior travessia do país, pelo que eu estou vendo aqui, Rei e Rainha do Mar, de Águas Abertas, no Rio de Janeiro, nesse final de semana. Opa, olha só, a Baixada sendo representado aí, subindo ao pódio. Sofia dos Santos e Iorio Gonçalves, com seus poucos 13 anos de idade, conseguindo um feito aí, trazendo esse segundo lugar aí para Cubatão, se colocando aí na primeira prateleira aí, né, da categoria. No pódio, muito bom. E Águas Abertas. Né? Isso que eu ia falar, Tem uma gente travessia. que não nada ali na piscina, você imagina enfrentar o mar aberto aí. Não é só o esporte, né? Essa coisa me dá a dimensão do guerreiro, né? Isso, essa coisa do enfrentamento com a natureza, que é o tá poder maior, né? Você está enfrentando você mesmo ali, né? Além de tudo, é você mesmo, a natureza e os seus concorrentes, né? Mas espetacular. Volto a dizer, tem gente que vai com a água só no joelho na praia, né? Imagina atravessar. Água no umbigo, sinal de perigo. Parabéns aí pro papai e parabéns pra filhona, né? É isso aí, pra Sofia. 13 anos. 13 anos, Sofia. Parabéns, Deus abençoando aí. Legal, muito bom essa sua vitória. Festejo com uma conquista dessa, vale a pena ser festejada. Parabéns, parabéns. Como diria querido amigo ex-Edil, né? 2 palavras para você, Sofia. Parabéns!
com marcado registrado. Manda um abraço para Luiz Marcelo Moreira, nosso eterno mineiro, né? Fazia tempo que eu não via Luiz Marcelo, grande abraço. Ficou de a gente tomar um café, trazer um pão de queijo. Se tu falar para ele que tem um pãozinho de queijo, ele vem no cheiro. Vem correndo. Eu estava assistindo na TV várias competições malucas, e tinha uma delas que eu lembrei do Luiz Marcelo, foi quando rolava um queijo morro abaixo. Tem isso lá na Inglaterra. O pessoal se pirulitando, 45 graus de seria chegar na frente para bater os... Primeiro Deus. Pela ignorância de jogar um queijo para passar por uma situação ele dessa. Ele chegava antes do queijo lá embaixo. Lembrei do nosso amigo. Vamos ver se eu pego o link e mando para ele depois. Um grande abraço ao Luiz Marcelo Moreira, nosso homem de Varginha, né? É isso aí. Um abraço. Também Mário Góes, revi os amigos lá, né? Olha só. Até eu vi algumas pessoas, muito legal. 10 horas mais 20. Vamos às matérias? Vamos trabalhar? Vamos trabalhar. Estou aqui para isso. Vamos trabalhar? Vamos às matérias desta segunda-feira. Principais notícias desse dia 12 de dezembro de 2022. Protestos contra o governo da presidente peruana Dina Boluarte deixam 2 mortos no domingo. Confronto entre policiais e manifestantes que pediam a convocação em uma greve geral e a realização de novas eleições e a libertação do presidente deposto, Pedro Castilho, deixam 2 mortos. Os manifestantes se concentraram sobretudo em cidades do norte e do sul do país e escalaram desde que o Congresso peruano depôs Castilho, depois que ele tentou dissolver o legislativo e governar por decreto. Dina Boluarte, uma ex-procuradora que era vice-presidente de Castilho, foi rapidamente empossada em seu lugar. No sábado, ela apresentou um novo gabinete, um grupo de perfil independente e tecnocrático, que inclui 8 mulheres. Ela nomeou o ex-procurador Pedro Guro ao posto de primeiro-ministro. Os confrontos eclodiram no domingo entre manifestantes e a polícia em Andahuaras. Seu castelhano está melhor que o meu, tá? No sul do país, deixando 2 mortos e ao menos 5 feridos, incluindo um policial, quando os manifestantes tentaram invadir o aeroporto da cidade e informar as autoridades. A tropa de choque da polícia foi enviada ao aeroporto para conter os militantes e manifestantes que ficam na região de Apurimac, onde Boluarte é originária. Os manifestantes atiraram pedras e usaram estilingues, enquanto a polícia respondeu com bombas de gás lacrimogêneo, segundo imagens exibidas pela TV local. Um posto policial na cidade de Uncabamba, na região de Apurimac, foi incendiado, reportou a rádio RPP. Entre era um adolescente que se uniu aos protestos no sábado, confrontos que tinham deixado 16 civis e 4 policiais feridos. Sindicatos rurais e organizações representativas dos povos indígenas convocaram uma greve por tempo indeterminado a partir de terça-feira em apoio a Castilho, que vem de uma família de camponeses. Eles exigiram a suspensão do Congresso e a realização de eleições antecipadas e uma nova Constituição, assim como a libertação imediata de Castilho, segundo o comunicado da Frente Agrária e Rural do Peru, que reúne cerca de 1 dúzia de organizações. A Frente Rural afirma que Castilho não praticou um golpe de Estado na quarta-feira, quando se anunciou a suspensão do Congresso e disse que governaria por decreto. Em Lima, o partido de esquerda Peru Livre organizou uma passeata na tarde de domingo na histórica Praça San Martín, na capital, epicentro das manifestações políticas do país. Está em seu 6º presidente desde 2016. 6 anos, 6 presidentes. Está estável, né? Peru está estável, né? Então, enquanto a sociedade não entender a bem conviver com o processo democrático, que implica necessariamente em você não fechar o Congresso, né? A coisa não há de andar bem, né? Então, você vê que... Eu não entendi bem, ele era posicionado de esquerda? Porque... todos os atos dele me parecem de extrema direita, né? É um camarada... porque você vê, assim, a questão dos costumes que ele traz à frente, né? Ele é contra o aborto... Todas as pautas defendidas
pelo Castilho me parecem pautas de extrema direita, no entanto, né? Fechamento de Congresso e tal, né? Mas ele nasce politicamente num movimento de apoio pluralista, à greve de professores e tal. Mas você vê que o pessoal do campo, os grandes latifundiários, né, que normalmente também encampam o braço da direita, também estão apoiando ele. Por outro lado, tu vê grupo indígena. Então, assim, sinceramente, eu não conheço suficiente a política do Peru em especial nesse momento, para poder dar o GPS do Castilho. Mas, em primeiro lugar, assim, o que a gente nota é a questão da falta de respeito ao processo democrático. Aí vai falar, não, mas nova Constituição, tudo bem, tudo isso tem um conteúdo programático. Se você quer uma nova Constituinte, o caminho é o ordinário, não pode ser não tem atalho. Não tem atalho. Ah, não, fecha o Congresso. Como assim? Dissolve o Congresso, fecha o Congresso. Fecha aqui, ó, não, impeachment no ministro do STF. Não existe isso, sabe? A gente precisa aprender a bem conviver e, inclusive, com as decisões que não nos são favoráveis. O que dá para perceber aqui que o via de regra é tanto esquerda quanto direita, independente da origem qual o lado você representa. Você está eleito, você representa todo mundo. E na questão, tem que respeitar a Constituição. Fechar o Congresso aí que deu. Agora vamos aguardar o desdobramento. Pode ser o que for, pode ser da direita, da esquerda, do alto, do baixo. Você tem que representar, respeitar as leis e a decisão do povo. O povo decidiu, acata e segue. Pronto. E agora o Peru está lá nessa situação. 6 presidentes em 6 anos. É uma instabilidade. Isso afeta o país como um todo, né? Não, assim, todo, economicamente, correr atrás desse prejuízo aí não vai ser fácil, como é que você vai se tornar um parceiro do negócio se vai investir em um país que tem uma instabilidade dessa? Recuo total, né? Recuo total. Investidores, você vai colocar uma indústria, vai montar uma fábrica no Peru com essa instabilidade. E as estruturas de um país, né? As estruturas... como é que você consegue dimensionar a ruptura ou o prejuízo, por exemplo, no sistema educacional, no sistema de saúde? Porque as engrenagens devem estar bem justas, né? E no momento que você tem tantas rupturas, né? Uma atrás da outra e provavelmente decisões diferentes de caráter estrutural, inclusive, né? Você fragmenta demais, você está sempre... Eu até falei uma expressão que eu não gosto muito, que é correr atrás... Ninguém corre atrás de prejuízo, a gente corre atrás O prejuízo já foi, né? O prejuízo já passou, né? A gente corre atrás do lucro, a gente corre atrás de se recuperar do prejuízo, né? Mas... é isso, eu espero que os nossos hermanos também, né? Então, eu tinha uma mágoa desde a Copa de 78, mas passou. Mas passou. Cubilhas? Passou, né? Passou. Mas aí agora... A famosa pseudo-entrega... Não houve entrega, não. De forma alguma, não houve. Mesmo o Peru assumindo anos... Foram 6, né? Foram 6-1, 6-0, 6-1. Mas tudo bem, né? É outro fato. Bom, vamos a mais uma matéria nesta manhã de segunda-feira, deixando essa questão do Peru e aguardando as próximas notícias. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva discute na tarde do domingo o orçamento de 2023. Da reunião no hotel onde está hospedado em Brasília participaram o futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, o relator do orçamento do Congresso, senador Marcelo Castro, e um dos governadores da área de planejamento da transição, o senador eleito Wellington Dias. Quem são os cotados? Haddad deve anunciar os secretários nos próximos dias. O mercado tem que tomar um calmante e aceitar que é um governo de esquerda, avalia o ex-diretor do Banco Central sobre a nomeação de Haddad. A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, e o coordenador dos grupos temáticos da transição azulismo mercadante também estão no hotel. Também são esperados os indicados da Casa Civil, Rui Costa,
José Múcio. Além dos debates sobre o orçamento, há a expectativa de que Lula discuta o organograma do seu governo. Na agenda, a possibilidade que Lula possa definir o número exato de novos ministérios e secretarias. Lula vai dividir o Ministério da Economia em 3: Fazenda, Planejamento, além da Indústria e Comércio. Depois de anunciar os primeiros nomes de ministros na última sexta-feira, Lula será diplomado como presidente eleito nesta segunda, em uma cerimônia no Tribunal Superior Eleitoral. E, após isso, deve anunciar outros indicados para ocupar postos em seu gabinete. Ainda nesta semana, há a previsão de que deputados aprovem a PEC da transição na quarta-feira, a proposta de 160 bilhões de espaço fiscal para as promessas de campanha de Lula. Eu gosto dos nomes que o pessoal dá, né? Volta um pouquinho. Faz um espaço grupo, fiscal? Né? Não, tem aqui, volta um pouquinho lá, por favor. Coordenadores dos grupos temáticos de transição. Isso eu acho interessante. É uma ponte, tem. Não é transição, são coordenadores do grupo temático, né? Tem tudo, tem uma. Eu acho legal, isso tem um organograma. Isso não, e aí tem razão de ser, né? Porque vai dar conta das pastas e daquilo que está sendo discutido, né? A expectativa agora em especial nesse momento, e mais especial ainda para falar de economia, né? O mercado querendo fazer pressão. O Deus mercado, né? Então assim tem um terceiro turno, né? Que é o mercado aprovando ou querendo aprovar ou não, né? Chancelar ou não o nome a ser eu acho que essa divisão aí de eu não querendo te interromper, já interrompendo, essa divisão da pasta planejamento, fazenda e indústria e comércio já mostra que vai separar um pouco as coisas de forma a não concentrar tudo sobre uma única tutela, né? Até para acomodar melhor as situações. O nome do Haddad tinha sido cotado inicialmente, ele não havia sinalizado que seria uma boa, mas acabou aceitando e está seguindo, né? Agora resta saber, é uma pasta bem delicada. É porque havia pressões internas e externas para que o Haddad retomasse a educação, dado o bom trabalho que ele desempenhou nos governos anteriores do Lula. E é claro que do outro lado, quem não gosta dele, a pressão para que ele não assumisse nada, né? Coisa que não vai acontecer. Mas eu acho interessantíssima essa divisão, até para que não ocorra essa coisa do super-ministro, né? O posto Ipiranga aí, que tudo ia resolver assim, cada manifestação do Paulo Guedes deflagrava sempre acho que o governo Bolsonaro foi uma sucessão de manifestações impopulares seguidas de pedidos de desculpas e retratações. Então o Paulo Guedes dizia alguma coisa, o Bolsonaro não gostava, dava uma bronca, ele ia lá, voltava atrás, ou então não voltava, ficava de biquinho e tal. Só que isso acontecia diariamente, né? Essas coisas de aí o Bolsonaro ia, falava algum absurdo, aí o povo reclamava, ele ia lá, voltava atrás e tal. Essas sucessões de fumaças deixavam de lado as decisões importantes para o país, que vieram sendo retardadas. Nós passamos 4 anos discutindo se o que o Bolsonaro falava era bonito ou era feio, se o Paulo Guedes é a mesma coisa, e as reuniões secretas, como aquela que depois foi noticiada, em que o Salles do passa-boi, passa-boiada, né? Quer dizer, entende que o Haddad nesse momento, tecnicamente, ele não é uma sumidade na economia. Politicamente, ele é um agente que pode desenvolver. Então, tecnicamente, ele deve ter um staff. Então, na verdade, se você retomar, ele não tinha estofo para assumir a educação quando assumiu, e desempenhou um bom papel, até porque é professor e tal, mas a formação dele é em direito, ele é um advogado. Sim. Professor acadêmico,
E a segunda licenciatura, a especialização dele é na parte realmente econômica. O Haddad, quando entra na vida política, ele entra na prefeitura do PT da Marta, na pasta de finanças. Então o Haddad realmente ele é muito mais conhecedor desse cenário do que do outro. Então a gente tem a falsa percepção de que o Haddad é o cara da educação, porque ele bem desempenhou aquela... E você tá dizendo que e ele, na verdade, ele tem essa versão. Como nós acompanhamos, por exemplo, no governo do Fernando Henrique, o melhor ministro da saúde do mundo foi o José Serra, né? Sim. Assim dito, não só internamente, mas a visão do mundo, né? O mercado internacional, as organizações, o cara quebrou patente, o cara que tal. E ele nunca foi médico, né? Não. Por isso que eu digo, ele é um vem engenheiro. com Então, uma condição política, de trato político, e uma equipe e a técnica. compreensão, a razoabilidade te auxilia muito na administração de uma pasta onde provavelmente há muita gente... Há interesse. Não. Assim, eu digo, o ministério, cada ministério... Como a gente tem aqui o retrato 3x4, né, numa prefeitura, seja ela qual for, aqui de Cubatão, de Santos, do Rio de Janeiro. Então, as prefeituras têm uma equipe técnica de servidores públicos estatutários. O Ministério da Saúde tem lá os seus servidores. Então, o Serra, quando assume, ele deve ter sido um bom gestor, porque ele não é da área, né? Deve ter sido um bom gestor e deve ter se assessorado muito bem de pessoas da área para que ele pudesse tomar as melhores decisões. E aí a coragem, a força política para ir atrás de medidas como quebra de patentes e tal. É aquela tal questão, né? Você desenvolver aquilo que o projeto de governo determinou. Um homem de confiança na pasta, uma das pastas mais nevrálgicas do país. Exatamente. Agora, na economia, me parece que você tem que ter um upgrade catedrático, né? Para que você consiga dar conta do conteúdo programático, né? Porque, assim, como é que você vai planejar, né, a economia de um país sem ter o menor atraso? Mas o Haddad tem. O Haddad é um cara versado, como é o Ciro Gomes, que a formação também em direito, mas é um grande conhecedor da economia. Né? Por onde anda Ciro Gomes? Ciro Gomes, será que ele está em Paris? Paris. Vamos aguardar, é lógico, ninguém está torcendo contra nenhum governo, porque torcer contra um governo é torcer contra o país. Acho que todos têm que torcer favorável ao governo que dê certo. Óbvio, se houver algumas ações críticas vão surgir e isso faz parte do processo. Mas torcer a favor. Lógico, essa preocupação no nome de quem vai ficar à frente da economia é muito grande. E vai caber ao Haddad, aí a possibilidade de angariar. E de repente, lá na frente, se tornar um sucessor viável. A pasta foi a que elegeu Fernando Henrique. Mas ali havia tudo voltado para que fosse, né? Havia um direcionamento e o Fernando Henrique sabe se colocar. O Haddad, eu acho que ele tem muito menos essa capacidade de se colocar e trazer a todos. Eu acho o Haddad muito parecido com o Ciro, não não diria violência, mas... Né? Não, eu acho ele um cara de grupo, mas ele não tem essa capacidade aglutinatória que tem o Lula, né? Ele não tem essa capacidade de reunir em torno dele, até o Alckmin, né? Que tem o jeito chuchu de ser, mas esse jeito chuchu de ser dele, ele também é um grande agregador. Passa por todos os paladares, né? Ele é um grande agregador. E eu acho que os catedráticos, né, eles têm uma grande dificuldade e muitas vezes de falar a língua de todos, né? Às vezes o Ciro Gomes ele tem essa coisa do...
ele fala um cirês, né? Ele fala uma outra língua, muitas outra vezes, língua. que o grande público, muitas vezes, né, na maioria das vezes, não acompanha. Sim. E aí, não acompanhando, não tem como você chancelar, não tem como eu concordar com alguém se eu não compreendo o que ele diz. Vocabulário aristocrata, é uma condição única, né? De ser, Mas você fala na questão da torcida, eu vou dar um voto não divergente, mas vou fazer um parênteses aí. Acho que ninguém é obrigado a torcer. O papel da oposição é de se opor. O papel da oposição é de apontar. E eu acho salutar que você tenha uma oposição presente, não para embargos, boicotes, mas para fiscalização presente, pontual. Aliás, a própria situação deveria fazê-lo. Então, muitas vezes, nós acompanhamos recentemente em Cubatão a questão envolvendo a Caixa de Previdência, as questões envolvendo saúde, tal. E aí, a gente discutindo aqui no programa, e às vezes no bastidor, fala, pô, a oposição apontar, a oposição indicar o que está de errado, eu compreendo. Agora, a própria situação, muitas vezes fica esquisito, porque o cara trouxe, jogou na pauta, votou, e agora, quando a população reclama, ele vai, puxa vida, eu não vi. Então, assim, a situação, ela também deve exercer esse papel de fiscalização, não deve subscrever tudo que diz o gestor. Mas o gestor me parece a seleção brasileira, que às vezes a gente faz uma crítica qualquer ao Neymar, e ele tem os seguidores dele, que às vezes você nem conhece, o cara vem na tua página e fala, poxa, você criticou o menino Ney, que ele é maravilhoso e tal, e ele é odiado, porque... Então, é aquela coisa que não aceita crítica, né? Difícil, né? Sob hipótese alguma. A unanimidade é burra. Exatamente, a unanimidade é burra, né? Então, a gente precisa entender o nosso papel e aí, mesmo enquanto situação, tem a hora que o líder do governo tem que virar pro presidente e falar, meu irmão, não dá. Desculpa, assim não dá. Eu não subscrevo e eu não vou pautar e eu não vou te defender. Eu vou ser o primeiro a te apontar o dedo. E aí, mas e tal. Não, você tem a sua função. A sua função precípua do legislador, claro, né? Elaboração de leis. Mas eu vejo assim, né? A principal função do legislador é fiscalizar os atos do gestor público, daquele que executa, né? Então, me parece que a oposição, ela não tem o papel de... Ela tem que querer dar certo, que dê certo, mas o papel dela é de filtro, o papel dela é de buscar pelo em ovo realmente, para apontar, e o gestor trabalhar bem com isso, porque ele vai exercer um governo muito melhor assim, porque o amigo muitas vezes fecha o olho, e a oposição quando vem e aponta, tá errado aqui, eu vou lá e corrijo. Se eu tenho uma boa intenção e ele tá fazendo um apontamento correto, eu vou lá e corrijo, acabou, eu não vi, passou. Quando você tem, lógico, tem toda a questão de também a pretensão política, os movimentos políticos, né? A oportunidade política, mas a grosso modo, quando a oposição fala, o administrador tem que abrir os olhos, porque afinal de contas, onde a fumaça há fogo, né? Então, perceber, muitas vezes tem jogos políticos, mas a grosso modo, nasce diante de um problema. Então, onde a fumaça há fogo, observar o problema e não nasce nada. Senão, voltamos a dizer, a unanimidade é burra. Claro. Se você achar que você está totalmente certo, 100% certo, né? Então já viu. Bom, vamos aguardar. A diplomação acontece hoje, né? Acontece hoje e depois já tem o anúncio das outras partes. Alguns ministérios vão ser retornados, outros devem ser criados. Vamos aguardar aí essa questão, principalmente na quarta-feira tem a aprovação por parte da Câmara da PEC, da transição. Vamos a mais uma matéria nesta manhã
de segunda-feira, começando a semana. Sindicatos de oposição à gestão de Josué Gomes, à frente da Fiesp, publicam a convocação de uma assembleia para discutir sua conduta. Sindicatos de oposição à gestão de Josué Gomes, de frente da Fiesp, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, publicaram no domingo a convocação de uma assembleia extraordinária no dia 21 de dezembro, para discutir a conduta do presidente da entidade e que poderá resultar em sua destituição. A plenária foi solicitada pela primeira vez pelos sindicatos em outubro. No início de novembro, Gomes comunicou à diretoria que não faria a convocação, por entender que o pedido não estava detalhado. O grupo ainda fez um novo pedido de assembleia no dia 27 de novembro, depois de ter detalhado a solicitação, mas a convocação não saiu. Os sindicatos já consideraram a autoconvocação, por entender que isso está previsto no Estatuto da entidade, mas entendiam que seria melhor se a assembleia fosse marcada pela direção. Na Fiesp, a perspectiva era de que essa convocação ficasse para janeiro. A liderança da movimentação para discutir Gomes é atribuída ao ex-presidente da Fiesp, Paulo Scaff, que ficou 17 anos no comando da entidade da indústria. José Gomes foi eleito em uma chapa única, apoiada pelo antecessor. Dirigentes que compõem o Conselho de Representantes da Fiesp e que assinaram os pedidos da Assembleia dizem considerar natural que os sindicatos procurem Scaff para falar de temas da entidade, mas que a insatisfação com a atual gestão não é um movimento político, tampouco encabeçado pelo ex-presidente. Ainda que a Assembleia do dia 21 destituição de Josué Gomes, Scaff não poderá voltar a ocupar o posto pelo menos até 2025, quando termina o mandato da atual diretoria. Passaria a cadeira de presidente ao primeiro vice da Fiesp, Rafael Cervoni Neto, que atualmente comanda a Fiesp, Centro das Indústrias do Estado de São Paulo. Uma fonte de insatisfação é o funcionamento dos departamentos da federação, considerados esvaziados pelos sindicatos. A Fiesp tem 9 departamentos que tratam de temas como infraestrutura, serviços, agronegócio, construção e questões judiciárias. Os sindicatos levam a esses departamentos questões do dia a dia das empresas de cada setor, como dúvidas sobre a aplicação de atos normativos e leis, além de reivindicações. A avaliação de dirigentes que apoiam a Assembleia é de que o Fiesp atua como interlocução entre os sindicatos e as empresas menores e o poder público, algo em que as grandes indústrias e os sindicatos que elas representam conseguem fazer diretamente em conversas com os secretários, governadores e mesmo com o presidente da República. Essa interlocução estaria falhando. A oposição à gestão de Gomes é majoritária entre os sindicatos ligados à Fiesp. Dos 106 que integram o colegiado eleitoral e que têm direito a voto, 80 assinaram os 2 documentos recentes enviados à direção da entidade. O detalhamento dos motivos para a realização da Assembleia e o novo pedido de convocação. Estatuto debaixo de braço, Gomes se mantém ali. Só que deram bypass diante do que está no Estatuto e a convocação está feita. E 80 de 106, vai tristeza. Eu acredito que não se segura, não. Não se mantém, André. Não dá pra você... E o Scaff não volta. Então, mas assim, acho que todo o direito, né, de não querer ser representado por aquele que não te representa. A única coisa que eu acho mais desconfortável é o papel do Paulo Scaff, né? Eu acho que o ex-presidente, ele deve saber se colocar. E o lugar dele não é fazendo sombra pro atual. Então, a força, ele não deve ser motivador. Ele deve ficar lá no lugarzinho dele. Eu entendo assim, né? A massa que não quer, né? Então existem lá os presidentes de sindicatos tal, que se mobilizaram. Pô, de 106, 80 não querem, quer dizer, não precisa dele. Não precisa, sabe? Eu acho o Paulo Scaff, ele foi muito... ele representou muito a quem ele devia, né? Então, assim, ele foi para... Não para a população, não para o outro lado, né? Os trabalhadores. Agora,
para os sindicatos dos patrões, ele foi maravilhoso, né? O pessoal sempre foi atrás dele e tal. Mas ele nunca conseguiu ultrapassar essa barreira para além dos muros dele, dos sindicatos de patrão, por conta dessa vaidade absurda dele, né? Ele quer aparecer demais. Não é o momento dele aparecer, é o momento dele ficar na manha. Deixa o povo pedir a sua volta, ainda que você não possa voltar, né? Deixa que outros falem por você, porque eu acho que a pior coisa do ex é que ele fique ali fazendo sombra, né? Acho feio, acho deselegante, antiético. Agora, e muito tempo ele ficou ali, né? Então, deixa aqui, porque assim, se ele... Eu não sei o que está acontecendo, também não me importa muito. A Fiesp, ela trabalha para o bem deles ali e tal, e via de regra contra os interesses do trabalhador. Então não tenho grande... Mas eu acho assim, mas ela tem uma grande importância, né? Por isso a gente fala sobre eles. Mas eu acho que ninguém que hoje sentar na cadeira que ele sentou por 17 anos terá vida fácil se ele ficar fazendo sombra. Então, eu não sei se esses 80 estão lá motivados de per si, por má gestão, ou insuflados pelo digníssimo ex-supra-sumo dos sacerdotes episcopais aí. Quer dizer, ele se coloca numa posição que ninguém vai ter vida a falar. Não estou fazendo, nem conheço esse cara que está lá. Mas me permite eu uma acho parte, bem, André. Eu entendo assim. bem deselegante e antiético da parte dele. Muito tempo. 17 anos. Se você em 17 anos se fez necessário, você não houve a possibilidade de construir nada para que a entidade seguisse sem a sua presença. Ninguém é eterno. Então eu penso dessa forma. E a partir do momento que você entra, sai desse movimento e entra num pleito político, pleito eleitoral, toda atitude posterior a isso, se você não for eleito, vai ser vista como uma movimentação política. Você tira uma condição da persona do Fiesp e encampa uma condição política total. Qualquer movimento... O melhor ato do bom gestor, seja durante ou depois, é a construção de uma gestão que não dependa dele. O bom gestor é aquele que prepara para o próximo, que dá alicerce para o próximo, e faz de um jeito que, mesmo que o próximo não seja tão bom, a coisa ande razoavelmente bem. Então, agora, quando você, que que já está errado, para mim, em qualquer cenário, alguém ficar 17 anos no poder, né? Sempre fui contra as reeleições, né? E sempre, inclusive dentro da categoria, né? Nunca fui candidato nos quadros da ordem à reeleição, mesmo com possibilidade e às vezes pedido para isso. E aqueles que estavam ao meu lado sempre também tiveram o mesmo posicionamento. Então a gente sempre teve essa conduta de preparar para que o próximo assuma, e mesmo que o próximo não seja, que tudo ande bem, porque o sistema tem que andar independente de você. Você não pode ser vaidoso ao ponto de ficar em casa esperando que as pessoas falem, volta, né? Volta, cantando pra você, volta, vem apego, viver outra vez a meu lado. Isso é apego. É apego. E o apego é contra o bom andamento das coisas, né? Liberta, deixa andar. O pai que ama o filho, ele prepara o filho pro mundo e não pra ele, né? Não, perfeito. Então, eu acho que é bem por aí. Aí essa questão agora, bom, virada, agora anúncios, movimentação, indústria, Fiesp, governo, novo governo.
tudo mostra aí um movimento que quem tem olhos de águia vê. Então agora você vê, né? o Tarcísio tomando posse. A Fiesp hoje não está estruturada para ter um bom papel, por exemplo, de discussão com o novo governo que está assumindo. De repente, acho que até essa questão, né? De repente, estão tentando entrar num cenário para discussão, né? Opa, de repente é uma movimentação para se entrar no cenário. Independente do que estão querendo, não terão boa vida. Não porque o governo que está assumindo vai discutir com... Primeiro, vai discutir com quem? O governo hoje, o Tarcísio vai discutir com o presidente da Fiesp, contestado? Vai discutir com o anterior, sem legitimidade? De forma alguma. Vai discutir com quem? A indústria vai ter que se posicionar, as grandes indústrias vão se posicionar. A indústria vai ficar a pé nesse momento. Bom, se bem que na matéria disso, né, que as grandes indústrias vão direto, né? Vão ter que ir direto. Aí, Já então, vão direto, então. Agora, o que acontece com isso? Ou a entidade enfraquece de forma... e aí o pato, quem vai pagar absurda. o pato... Tem um pato. Tem o pato amarelo. Tem um pato amarelo. Mais uma matéria nesta manhã de segunda-feira. Quem paga o pato são os pequenos. Brasileira Isabel Cristina é beatificada. Mineira de Barbacena e falecida em 1982, foi beatificada no dia ontem em sua cidade natal. A celebração contou com a presença de cerca de 10 pessoas, segundo a local. Para a tarde de ontem, foi realizada uma ação de graças pela beatificação no Santuário Arquidiocesano de Nossa Senhora da Piedade, em Barbacena. Após a missa, foi realizado um translado dos restos mortais da Beata Isabel Cristina para a Capela de Maria, no centro da cidade. A canonização representa um reconhecimento da santidade por toda a Igreja. Assim, a Igreja Católica, como instituição desde o Vaticano até as igrejas espalhadas pelo mundo, reconhece e cultuam aquela pessoa como uma santa. O processo levou 8 anos para ser concluído. Ela consistiu em coleta de depoimentos, juntada de documentos e tradução de italiano. O Papa Francisco fez um reconhecimento por meio do decreto em outubro de 2020. A pandemia, no entanto, atrasou a realização da celebração. Mas, além disso, o beato precisa ter operado um milagre, geralmente uma cura, algo comprovado pela Igreja Católica após uma série de investigações. No entanto, existe outra forma de chegar à beatificação sem comprovar o milagre. Essa forma é a declaração do martírio. É assim que é permitido o culto público em honra dessa pessoa no âmbito desta instituição. A moça, com uns 20 anos de idade, na época, foi assassinada por um homem dentro de casa. O homem havia ido montar um guarda-roupa no apartamento de Isabel e tentou violentá-la. Ela resistiu e ele a golpeou na cabeça com uma cadeira. Em seguida, amarrou e rasgou suas roupas. A moça continuou resistindo ao estupro e ele a matou com 15 facadas. Isabel estudava e planejava ser médica pediatra para ajudar as crianças carentes. Segundo testemunhos escolhidos pela igreja, era uma moça sensível com os mais pobres, idosos e crianças. Cada pandemia acabou atrasando essa questão, e Barbacena agora tem a beata Isabel beatificada e o Vaticano reconhecendo. Ou seja, a fé exercendo o seu papel e a fundamentação. Eu não conhecia essa... Eu também não conhecia... Essa possibilidade. Eu estudei Direito Canônico, né? Formado na Faculdade Católica. Mas essa possibilidade da beatificação por ato de martírio e não... milagre, né? E não pelo reconhecimento do milagre, eu não conhecia essa possibilidade, não. Eu acho... interessante, no mínimo, né? O posicionamento da... Foram 8 anos desse processo de entendimento, de levantamento desse processo para o Vaticano chegar e dar a decisão, né? E o reconhecimento. Isso é, bom, novidade, né? Novidade. Então tá aí Barbacena tendo a sua beata agora e a vida segue, resumindo a fé como sua condutora, né? Seu baluarte. Aí, parabéns a Barbacena, parabéns ao Brasil, parabéns ao mundo, né? Martírio, serão reconhecidos. Por falar em martírio, vai falar de sexta-feira? O que teve sexta-feira? Sexta-feira não teve. Não teve. As comunidades portuguesas estão, né, também fora. Brasil e Portugal deram adeus. Em Marrocos, sou marroquino desde criança agora.
Que isso, rapaz? Eu sou argentino. Não dá. Quero ver Messi. Que isso, filha? Los hermanos? Não dá. Eu tento, mas não dá. Por que esse ódio no coração? Não sei, é natural. 78, eu acho que vem daí. 78? Ué. Porque assim, magnífico o México jogando. Eu acho que os argentinos jogando são muito bons. Só que quando junta e coloca o azul e o branquinho, não dá. Desliga, não vira. Eu adoro a Argentina, Não rapaz. vira. Gosto do país, gosto das pessoas, só que a seleção não vira. Não sei porquê. E a eu seleção, tento, olha que eu tento. Essa coisa da seleção argentina, ela realmente... Você nunca vai ver a seleção argentina ganhar, por exemplo, como ganhou a Alemanha aqui no Brasil em 2014, né? É sempre um tango, é sempre um drama. É sempre um sofrimento, né? Você disse bem, é um tango. Nossa, aquela coisa sofrida. Argentina com o seu tango, Portugal com o seu fado, né? Porque é sofrimento e tal. Você viu o elenco de Portugal nessa Copa? Assim, de longe, para mim, o Portugal tinha o melhor elenco. Você vai falar pra mim, não, a França não tem banco hoje, porque a França chega lá com -8, né? Antes do início da Copa cai Kanté, Pogba, que era o coração do meio campo, e ela se reinventa. O Rabiot tá jogando demais no meio campo, e a França se reinventa, mas assim, a França não tem banco. Portugal, os melhores jogadores estão no banco. Quanto no banco do Brasil? O Gonçalo Ramos saiu do banco para entrar no lugar do Cristiano Ronaldo para fazer o único hat-trick que teve nessa Copa. O Banco do Brasil era excelente. O Banco do Brasil, eu discuto muito, cara. O Tite fez aquela coisa do que o Felipão fez em 2002, da família. Até a imprensa esportiva não discute os atos e tal. Porque fica essa coisa de que só tem valor quem joga fora do país, que o nosso campeonato não serve pra nada, nem pra avaliar. Cara, esse ciclo de 4 anos, o que fez Dudu, Gustavo Scarpa, Rafael Veiga no Palmeiras e o Danilo, volante, o menino, o que esses caras fizeram nesses últimos 4 anos, o que fez o Gabigol no Flamengo, o que vinha fazendo o Hulk antes de se machucar, foi a maior temporada do Hulk. Não tem um jogador na seleção brasileira para arrastar a defesa como faz o Hulk com 36 anos de idade. Sabe o que eu penso, André? Sabe? Você falando disso, eu acho assim, já que quem trabalha fora do país tem essa preferência, então vamos abrir isso também pro técnico. Traz técnico, não precisa ser brasileiro. Não, é o que está sendo discutido agora, inclusive, o Abel Ferreira e o Jorge Jesus são apontados pela imprensa como os grandes. Mas eu acho que agora, ao contrário do que muitos falam, não tem que chorar o leite derramado. Não, tem que chorar sim, tem que colocar na mesa, sobre a mesa, né, essas questões. Né? Eu acho que o brasileiro é tido aqui na América Latina como imitador, né, do americano ou do europeu. A gente é muito criticado na América Latina por essa coisa de novo hit, né? A coisa do cara que quer frequentar, né? Lembra do Eduardo Zeck? Sim. Frequentar. Ele quer frequentar, né? E ele não. E o brasileiro está sempre sendo barrado no bairro. O brasileiro tem o melhor futebol porque joga. Que sempre jogou de acordo com as suas capacidades técnicas. O brasileiro, toda vez que tenta jogar em conformidade com o que é feito na Europa, o jogo burocrático, ele não joga. Porque ele cai. Por quê? Porque meu pai sempre falou isso. O europeu, ele faz esse monte de estudo aí e tal no futebol para bloquear os habilidosos uruguaios, argentinos e brasileiros, né? Me fala um cara que nasceu na Europa, e não estou falando nada de xenofóbico, não. É a realidade do futebol. O latino
tem essa coisa da habilidade, da improvisação, faz parte do jogo intuitivo Uma das no coisas que eu futebol. senti muita falta nesse jogo da seleção brasileira é a inversão de jogada, a virada de bola. Era tudo desenhado, tinha que sair, toca pro meio de campo. Aí Ninguém vai, usava uma bola pro outro lado, ninguém fazia aquela coisa do surpreender dos 2 toques. Quer dizer, Eu lembro eu nem lembro do contexto, mas tinha um narrador português que ele narrava o jogo, era lá vai, lá vai, lá vai, lá vai, lá vai, lá vem, lá vem, lá vem, lá vem, lá vai, lá vai, lá vem, lá vem, lá foi. Então, é isso que é o futebol hoje. O cara fica, aí vai pro outro lado. fica aqui os 4 aqui, joga pra cá, pra cá, pra cá. Não, pra mas chegar o Brasil direita. não tem mais ponta, tem extremos desequilibrantes. Não, os caras que jogam na ponta que só corta pra dentro. Não vai no fundo pra cruzar pra quem vem pra trás, pra quem vem de trás. Porque tem um raciocínio lógico Isso que a gente disso. não ia falar de seleção brasileira. Tem um raciocínio lógico nisso. Quando o ponta chega no fundo ou lateral e cruza a bola para trás, o zagueiro está de frente para o campo. O atacante Entra de frente para está de frente para o gol. Logo, esse zagueiro que está de costa para o gol, ele vai saltar do ponto zero. Ele não tem impulso. O impulso dele é do zero aqui. Esse que vem de frente, que vem correndo, ele vem com o impulso da corrida. Então, essa bola que vem, é muito difícil pro zagueiro defender, por maior que ele seja. Pô, quantas vezes você viu em 94 o Romário subir mais com o holandês e buscar a bola no Cristiano Ronaldo acima, na impulsão. o Cristiano Ronaldo quando vem esse jogo, aliás, provou do próprio veneno Portugal, porque o atacante lá, do Marrocos, ele vai buscar a bola, ele sai 85 centímetros do chão, ele tem mais de 1,90 m, ele vai buscar a bola a 2,70 e pouco. Quer dizer, você imaginar que uma rede de vôlei tem 2,43... O cara foi acima da rede. O cara foi muito acima, Dava ele pra pular a rede. passou isso aqui da rede, como faz um ponta do voleibol. Ele saiu quase 1 metro do chão. Então, na verdade, o goleiro Portugal foi muito criticado e saiu mal, mas na verdade ele foi surpreendido, porque buscar a bola na altura que ele foi, só o Cristiano Ronaldo faz, né? Então ele foi buscar a bola, mas por quê? Porque ele vinha em projeção, ele vem na corrida e tal, tem uma leitura interessante de espaço e tempo, né, para buscar a bola onde ele foi buscar. Então, assim, a diferença do que eu queria dizer é o seguinte: a diferença do brasileiro, do latino, é o que está acontecendo hoje com o time da Argentina, bem ou mal. A Argentina está jogando o que ela sempre jogou. Ela não abriu mão. O futebol argentino, ele nunca abre mão do toque de bola, mas é o toque de bola vertical. O argentino não fica dando voltinha com a bola para lá e para cá. Ele toca para chegar no gol. E a coisa que ele mais tem de importante num jogo de futebol, o argentino, todo o esquema dele é voltado para o camisa 10, que eles chamam de enganche, né? Que eles têm o Lionel Messi, eles têm o melhor do mundo, por alguns de todos os tempos. Esse camisa 10, que no Brasil deveria ser o Neymar, não sabe fazer isso, né? Ou faz precariamente. Ele é um ponta, né, que tenta fazer esse enganche. Hoje na seleção brasileira tentou. O argentino não abre mão disso. O Brasil tem aquele outro tipo de fundamento, que é o meia armador, né? Que bolas jogadas e tal. O Brasil abriu mão disso. O Brasil tinha o Everton Ribeiro no banco e não punha pra jogar. Eu vi poucos dribles, eu vi pouco isso. O ponta brasileiro, ele só vai na corrida hoje em dia. Ele não olha pro zagueiro e fala, vou passar por você, e passa, como sempre fizemos. Ele para, aí ele vira pra trás e toca. Aí ele vira pra trás e toca. Então, assim, é sofrível assistir jogo do Brasil. É sofrível. Essa questão dos convocados, que mesmo a imprensa esportiva não critica, eu critico demais, porque eu acho que você foi para uma disputa de pênalti e você deixou no Brasil o Gustavo Scarpa, o Gabigol, o Veiga, caras que não perdem pênalti, né? O Neymar, que deveria ter batido o pênalti primeiro,
pra sair na frente, botaram um menino de 21 anos, que nem titular era e tal, que joga muita bola, mas colocaram um peso. Eu tenho certeza que se o Rodrigo... Ó, o Neymar bate o primeiro, empata. Aí vinha o Casemiro, faz. Vem o Pedro, faz, tal. Ele bate o quarto pênalti, ele faz. Ele não ia estar com esse Brasil inteiro nas costas. Ele parecia o Atlas, né? Segurando o mundo aqui, ó. Sabe? Ele foi pesado pra bola, sabe? Então assim, tá errado. A gente tá falando do jogo, eu vou falar a questão que está a estrutura desse jogo. Lógico, a nação, 220 milhões de técnicos, aquela coisa toda, a empolgação, o Brasil, perfeito. Mas eu gosto de olhar os números do comércio nisso, os números dos valores, toda a estrutura que tem por trás, toda vez que a seleção entra em campo, que é o investimento, que é o faturamento que se envolve, as pessoas se preparam para o jogo, as empresas param de trabalhar, reduzem a programação, o setor público para, deixa de atender e existe toda uma indústria por trás disso. O setor público para, mas as prefeituras e o Estado ganham muito com o ICMS, né? Sim. Porque os barzinhos estão faturando, a indústria de bebida camelô tá vendendo o camelô tá vendendo, a 25 de março vendeu um monte de coisa, o Brás preparou as camisetas, todo mundo. No dia que antecedeu o jogo do Brasil, eu comprei uma camisa pra minha esposa, porque era muito parecido, eu passei em frente, fui buscar pão de manhã, falei, pô, ela é muito parecida, tava com a minha filha no colo. Aí eu pensei, pô, é muito parecida com o que a gente fez uma roupinha pra ela, mandou fazer, então. Aí fui e comprei. Quer dizer, você não teria comprado. Eu não teria comprado, entendeu? Então, assim, o mercado perdeu demais. E assim, né? O comerciante perde demais. O informal perde muito também. Porque o informal ele compra de uma indústria que fabricou. O informal ele é informal aqui na venda, mas na compra dele, quem fabricou, faturou. E, lógico, o imposto foi cobrado. E o informal, ele tem agora tudo isso na mão. As grandes empresas, lógico, trabalham com a primeira fase, todo mundo anuncia, todo mundo se prepara. Na segunda fase, pessoal, é jogo a jogo. Então dá uma reduzida, mas a grosso modo, tirando a tristeza do torcedor mais fanático, eu observo a responsabilidade, não só com a sociedade, mas também com essa questão de investimento. A CBF é brasileira, né? Então tem que se observar isso. A França, quando foi campeã, a França passava por uma crise muito grande. A ida da Copa para lá facilitou muito para a França. E o fato do time ser campeão, isso melhorou muito. Ajudou a França nesses momentos. E o Brasil, no momento em que está buscando sair de crise, está se recuperando aí financeiramente, né? Perde uma oportunidade de ouro, né? Não, assim, a questão técnica que a gente falava, eu acho que o brasileiro precisa jogar. A seleção brasileira, quando joga, ela tem que espelhar o que é o futebol brasileiro. E com isso cai por terra essa ideia do estrangeirismo determinando a forma com a qual o Brasil entra em campo, né? A Itália, nos anos 60, 70, ela inventou o Trapattoni, que foi o primeiro back de espera que chamava, depois passou-se a falar do líbero, né? Principalmente com o Franco Baresi. A Itália sempre teve os melhores líberos, né? Aqui o São Paulo fazia esse back de espera com o Valber e tal. E eu acho muito legal que o brasileiro... Era um jogador que acabava surpreendendo. Porque o Valber era um meia que jogava de zagueiro. Então quando colocava ele na espera, quando colocava ele de líbero, o Ronaldão ia de carrinho, ele só vinha atrás, tirava e saía jogando, tal. E o São Paulo tinha uma saída de bola qualificada. Mas o Tele Santana fazia isso porque ele não tinha meio-campos, ele não tinha aquele meio-campo de 86 com Silas, Pita, Renato Pemucho, Bernardo. Ele tinha quem no meio-campo? Dinho, Pintado, Doriva, jogadores duros, né? Jogador de cintura dura. Então o que ele fazia? Ele pegava o zagueiro, que era mais habilidoso que qualquer volante dele, e falava, você vai jogar solto. Mas é o técnico usando o estrangeirismo, né? A figura do back de espera, do líbero, por conta da categoria, da capacidade técnica dos seus jogadores, da peculiaridade do seu jogador. Agora, hoje o cara formata assim, como é que joga o Liverpool? Joga 4-3-3,
tal, então a gente defende com 3, mas ataca com tal, então vai jogar um aberto aqui, o outro ali. Antigamente, quando tu jogava com ponta aberta, tu jogava a bola pra ele e fala, deixa ele ir pra cima do lateral. Hoje não. Tu joga a bola pra ele devolver pra você. Aí fica aquela coisa que você fala, né? E esperar a marcação chegar, eu nunca vi isso. Espera o marcador chegar. Pô, se eu tô na ponta, o cara, eu vou pra dentro, né? E não tem mais isso. Mas você falou do Valber, ídolos de palhinha, ídolos de raiz. Né? Então, isso na questão técnica, eu acho que o Brasil precisa voltar a jogar como o Brasil, né? Agora, a outra parte que dá conta da responsabilidade dos jogadores, que eles recusam muito, né? Para com o país, eu acho que também deve ser retomado, mas isso é um processo cultural que não pode ser imposto, tem que vir deles mesmo. Como vem, por exemplo, do Richarlison, do Danilo, né? Que são caras muito preocupados com o lugar de onde eles vieram, né? Então, assim, com o impacto do que eles apresentam, eles carregam realmente nas costas o passado deles. Isso fortalece o jogo deles e isso nos representa, né? Então, assim, o Brasil, pô, o Pelé, estavam falando, pô, o Pelé não vai ver o Papai Noel, porque ele tá tá lá internado e tal, e pá. Tá na situação difícil. Pô, o Mbappé todo dia publica coisa pro Pelé, manda abraço e tal. E o Pelé A torcida brasileira lá estendeu faixa. Os jogadores do Brasil não falam nada a respeito do Pelé. Os jogadores do Brasil não falaram nada por estarem jogando no Catar, um país que, pô, desrespeita direitos humanos todo dia e tal. Ah, mas não é papel deles. Não, mas os alemães fizeram. Não é papel deles, mas os canadenses fizeram. Não é papel dele, mas os americanos se manifestaram, né? Mesmo proibida a manifestação. Então, assim, me parece que esse afastamento, o povo brasileiro, ele vai para assistir a Copa, mas é um evento, sabe? Bom, não é dia de trabalho e tal, mas o povo brasileiro não sente mais aquela representatividade, como você falou de 78. Para mim, a minha Copa é 82, depois 86. Eu sou um pouquinho mais novo que você. 78 eu tinha 3 anos. Conheço a história, mas não vi. Agora, pô, o Brasil torcia diferente, né? O Zico era um cara que apaixonava uma nação. O Dr. Sócrates, ele sobe em 84 no palanque, puxado pelo... Como é que é o garotinho? Osmar Prado? Osmar Prado. Não, Osmar Prado não. Osmar Prado é ator. O narrador. O narrador. Osmar Santos. Osmar Santos. Ele sobe e diz, ó, se o passar a emenda Dante de Oliveira, diretas já, eu não vou embora, eu fico com contrato assinado com a Fiorentina. Então a democracia corintiana era uma representatividade do que o povo queria. O povo queria liberdade, queria democracia, e eles defendiam isso, né? 82 foi a seleção. Né? Então hoje o jogador de futebol perdeu esse link. O povo sofreu demais com a pandemia, Márcio. Eu acho que o Vinícius Júnior, ele pode, ou o Ronaldo, Fenômeno, em relação ao evento deles lá de comer carne com ouro, eles têm dinheiro para comer o que eles quiserem, mas não precisam esfregar na cara de um povo que está passando fome. Boa parte da população está passando fome, sofreu demais com a pandemia. Vale lembrar que hoje em dia a mídia mudou. Você não depende de um jornalista para você tornar os seus atos públicos, e aquilo que chega nas redes sociais vão para o mundo. E eles mesmo ganham muito dinheiro com isso, né? Eles quando jogam, ó, tô aqui comendo carninha com ouro, eles estão ganhando. Ganhando muito, porque... Se bobear, nem pagou a carne com ouro. Agora, pô, você tem que jogar isso, né, na cara do povo que tá virando lata todo dia para pegar... Quem vira aqui no lixo para comer. Então, essa é a situação, né? Bom, 11 horas mais 21 minutos, só daqui a pouco agora, né?
A gente vai ver, vamos rever o que vai ser feito. Né? É triste porque a gente vê as gerações que têm como nós também já tivemos esse ímpeto pela Copa, de colocar isso como algo tão... Eu quando perdi para a Itália, fiquei 2 anos sem comer macarrão. Pra você ter ideia. E o macarrão é chinês. É chinês. Quando perdi para a Itália lá, fiquei possesso. Rossi, pelo amor de Deus. Então a gente sabe dessas situações todas, mas a vida segue e o importante agora é você trazer a bola para os seus pés e chutar a gol agora na virada do ano e fazer seu gol de placa para o ano que vem. Isso que importa. André, 11h22, hora de dar tchau. Hora de dar tchau, não vamos mais falar de futebol. Desejar que a Argentina tenha Marrocos. Mas sinceramente, cara, Não que eu torcia contra Portugal, é que agora eu sou Marrocos. Eu tava vendo falarem a respeito porque a idolatria nossa pelo Pelé como o maior jogador do século passado e o maior jogador de todos os tempos, né? Ela para na realeza com o reconhecimento de que ele é o rei do futebol. A idolatria do argentino com o Maradona, ela ultrapassa essa barreira e chega para o nível eclesiástico. Né? O Maradona é igreja. O Maradona tem la mano de Deus. Né? Eu passei na Argentina, na frente do clube de futebol lá, não esqueço o nome, que é o clube de futebol, Maradona e tal. Né? O Maradona vira uma seita, mas o Maradona é tudo isso porque ele sempre esteve do lado do povo dele, né? O Maradona, errando ou acertando, ele sempre se manifestou pelo povo dele. Parou o jogo, parou o estádio, parou o país. Sabe? Então, assim, ele nunca se colocou acima do bem e do mal. Ele errou pra caramba. E cada erro do Maradona, eles colocavam ele como um deus. E colocam. Mas cada erro dele o tornava mais humano. E o tornando mais humano, o povo pode abraçá-lo. E ele nunca recusou abraço nenhum do povo. O Lionel Messi, se for campeão, e eu acho que a Copa do Mundo ela tem esse lugar de contar essa história, mais do que a Olimpíada, Márcio Chaves, talvez. A Olimpíada ela tem esse lugar, né, do povo que nos tempos outros discutia as suas patriotadas em guerras, o povo passa a discutir as suas disputas num campo de futebol, numa quadra de basquete, no atletismo, através das Olimpíadas. Mas eu acho que o futebol é um esporte tão importante para o mundo que a Copa do Mundo talvez ela tenha esse lugar também e mais, né? E o Lionel Messi, ele vai bater todos os recordes do Maradona, mas nunca vai atingir Maradona, e morar no coração dos argentinos como mora Dom Diego Armando Maradona. Bom, como a Copa é no Catar e está sendo cheio de surpresas, eu vou ser marroquino até o último momento nesse Marrocos. Mas como é no Catar, você vai se catar e a Argentina vai ganhar. Maria Clara, você quer falar alguma coisa a respeito da seleção brasileira? Não, ela desligou o microfone tem meia hora. Agradecendo a André, agradecendo a Maria Clara, agradecendo a sua audiência. Lembrando, né, daqui a pouquinho está nas redes sociais, disponíveis também no nosso site e também no canal do YouTube. Grande abraço, excelente segunda-feira. Isso já é uma realidade, a gente vai falar disso amanhã. Fique com Deus e até amanhã com mais um programa, se Deus quiser.